Até hoje vista como uma das batalhas mais importantes de todos os tempos, a Batalha de Maratona marcou a primeira grande vitória grega contra os persas. E tem quem defenda que o mundo podia ser muito diferente do que é hoje, caso o resultado dessa batalha fosse outro. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te falar sobre a Batalha de Maratona. Uma vinheta correndo 42 km. No seu auge, o antigo Império Persa não era só o maior império do mundo, mas o maior império da história do mundo até aquele momento. A gente tem um vídeo aqui falando sobre a ascensão e queda desse império. Mas antes de cair, ele era a maior potência da época, e muitos de seus contemporâneos julgavam os persas como imbatíveis. O imperador Dario I se aproveitou das conquistas dos seus antecessores e montou uma poderosa marinha, contando também com um exército eficiente. Só que um império tão grande como era o antigo Império Persa é difícil de ser mantido. E principalmente em regiões fronteiriças, revoltas costumam acontecer. Em algumas cidades jônicas, na atual Turquia, governantes nomeados pelos persas estavam sendo retirados do poder. E essas cidades pediram apoio para cidades de estados gregas, sabendo que os persas não iam deixar isso aí barato. E só duas cidades apoiaram essas revoltas jônicas: Erétria e Atenas. Foram enviados soldados para essa cidade, com o objetivo de acabar com o domínio persa. E os caras até tiveram algum sucesso no começo, mas logo foram derrotados e os persas retomaram o controle, agora jurando punição contra os apoiadores dessa revolta. É um debate o verdadeiro motivo que levou o Dario a lançar suas campanhas contra as cidades e estados gregos, talvez a necessidade de aumentar seu prestígio ou obtenção de recursos gregos, mas acabar com os movimentos rebeldes, que aconteceu na parte mais ocidental do Império, e aproveitar as revoltas jônicas para aumentar o território do Império, são consideradas hipóteses mais prováveis. As revoltas jônicas tinham terminado no ano 493 a.C., ou antes de Cristo, como preferir. E já no ano seguinte, o Dario mandou uma expedição naval sob o comando do genro, o Mardônio, para subjugar a Macedônia e a Trácia, o que foi de fato feito. Mas, quando seguiu em direção ao sul, a frota do Mardônio pegou uma tempestade sinistra no Cabo Athos e 300 navios e 20 mil homens foram perdidos, o que fez o Mardônio retornar. Mesmo assim, Dario não esqueceu que era necessário punir Erétria e Atenas, e no ano 490 tentou de novo, começando pela Erétria, que foi atacada e saqueada pelos persas. Sim, o Dario enviou emissários para exigir a submissão dos atenienses à autoridade persa, mas os caras foram executados e o clima entre atenienses e persas já vinha esquentando tinha um tempo, principalmente por causa de um grego que estava do lado dos persas, o Hípias. Veja bem, a família dele governou Atenas por cerca de 50 anos, e ele já tinha sido um governante tirano de Atenas, mas foi expulso da cidade e buscou asilo na cidade de Sardes, uma importante cidade persa na região da Jônia, justamente onde as revoltas aconteceram. Ele tentou convencer os persas a conquistar Atenas e colocar ele no poder de novo, e os atenienses enviaram embaixadores para que o diálogo fosse mantido. Mas os persas tentaram convencer os atenienses a aceitar o cara de volta como governante, o que foi negado. E o clima entre atenienses e persas continuou esquentando. Inclusive, o Hípias estava na expedição persa que rumava para Atenas, e algumas fontes dizem que foi ele quem sugeriu que o desembarque das tropas persas acontecesse em Maratona, a 42 km de Atenas. Ali, a praia era ampla, o que favoreceria o desembarque da cavalaria e de uma grande quantidade de homens, que logo marchariam em direção a Atenas e colocariam a cidade abaixo. Sem falar que também tinha um lago próximo, o que podia dar para os caras um bom abastecimento de água, tanto para os soldados quanto para os cavalos. Quando souberam do desembarque persa, os atenienses ficaram apavorados e enviaram um cara chamado Filípides, ou Fidípides, para pedir um socorro para os espartanos, conhecidos por serem os maiores guerreiros da Grécia Antiga. A distância era de 250 km, mas o cara, que era um mensageiro da época, que podia correr longas distâncias num período curto, conseguiu fazer o percurso em um dia. Correr tudo isso era difícil, ainda mais se o cara estivesse usando a roupa militar dos gregos. Muito mais fácil se usasse como insider. A Insider tá com a gente tem mó tempão. Eu uso essas camisetas aqui o tempo todo, toda semana. Vou pra academia, dou uma corrida, jogo uma bola. Os caras mandaram pra gente tem quase 2 anos e as camisetas ainda estão intactas. Elas duram muito mais que as camisetas de algodão comum. Tem camiseta que eu comprei bem depois e já não uso mais. Seja porque manchou, desbotou ou acabou alargando.
Isso sem falar que a Tech T-shirt da Insider é bem mais confortável. Tu não precisa passar, porque ela vai desamassando no teu corpo. Ela tem a tecnologia antimicrobiana, que evita aqueles odores desagradáveis e evapora rápido o suor, o que é excelente para os dias mais quentes. Se tu ainda não tem a tua, aproveita então as ofertas do Dia do Cliente, que vão valer do dia 8 até o dia 22 desse mês. Usando o nosso cupom HISTORIA15, vai ganhar frete grátis e 15% de desconto. Mas se somar do que tu escolher com as ofertas que já tem no site, o desconto pode chegar até 30%. E usa o nosso cupom, dá uma moralzinha pra gente aí também, que a gente curte pra caramba a nossa parceria com a Insider. Aproveita pra comprar as cuecas dos caras, que são absurdo de conforto. Presenteia tua mina, ou você, mulher, aproveita também toda a linha feminina que tem ali na Insider também. Tem gente que acha que a Insider é só roupa masculina ou pra praticar esporte. Mas não é. Na Insider Store tem saias wingsuits, wide leg vestidos, camisas, sutiãs e mais um montão de coisa. Tem até cores novas. E com o frio pode aproveitar para comprar tech, t-shirt de manga longa, um pullover ou um heavy hoodie, que é maneiro também. O link para a Insider Store tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita que essa promoção vai só até o dia 22 e é importante lembrar que só Insider é Insider. Agora vamos voltar para Esparta. Quando Filipe chegou, os espartanos avisaram o cara que ia ajudar sim. Mas agora não dá. Os caras tinham que esperar passar a época da Carneia, que era uma celebração religiosa importante e um período de paz. Então, assim que essa celebração passasse, os atenienses podiam ficar tranquilos que os espartanos iam até lá a ajudar os caras a dar uma camaçada de pau nos persas. A chance de ser um migué é gigantesca. A reputação dos persas era de serem guerreiros impiedosos e invencíveis. Então é bem possível que os espartanos só não queriam se meter com os persas mesmo. Mas tu não vai passar um migué na gente. Deixa aí o teu like, se inscreve no canal e já aproveita para seguir a gente no Instagram também, que tem conteúdo de história lá todo dia. Lá a gente abre uma caixinha de perguntas que a gente responde aqui no fim dos vídeos também. Seguindo, os atenienses decidiram que não iam esperar a ajuda espartana. Se ficasse esperando, os persas iam fazer o ataque e não dava para dar tempo para o inimigo. Tinha alguns comandantes militares lidando com a questão, como o Calímaco e o Milcíades, um cara que já estava ligado nas táticas persas por ter lutado ao lado dos caras. Alguns anos antes, Milcíades se casou com a filha de um rei Trácio, e quando o exército persa subjugou a Trácia, o Milcíades se tornou um vassalo do Dario I, o que fez o cara se juntar à expedição persa e combater do lado deles, até que ele fugiu e se juntou à revolta jônica, mas precisou fugir de novo para escapar da retaliação persa. Chegando em Atenas, ele tinha um conhecimento valioso das táticas persas e se dirigiu ao Calímaco reforçando que Atenas nunca tinha sofrido ameaça tão grande e que dependia dele levar a cidade à escravidão ou garantir a liberdade dela. Acredita-se que cerca de 1000 plateus foram dar uma força para os atenienses em Maratona, num pacto de amizade. E ali, as forças atenienses e plateias cercaram os persas na planície, bloqueando as saídas e impedindo que eles seguissem para o interior. Foi quase uma semana sem ataques. Tinha quem achasse que o combate não era a melhor ideia, que o número de homens que os atenienses tinham não era suficiente, e também o receio de serem atacados pela cavalaria persa. Mas quando eles perceberam que os persas não contavam com a cavalaria naquele momento, os gregos avançaram e o ataque foi feito. Milcíades disse para o Calímaco que ele sofreria as consequências da indecisão, o que fez o Calímaco se juntar a ele e decidir pelo ataque. Os generais que eram favoráveis a esse avanço decidiram então que o Milcíades devia assumir o comando das tropas e uma tática ousada garantiu a vitória ateniense. Os atenienses atraíram os persas para o centro da sua formação, que foi colocada com menos homens do que tinham as posições laterais. Logo, quando os persas atacaram, os flancos atenienses, que dispunham de mais homens, conseguiram cercar os persas e infligir um número grande de baixas. Esse ataque corpo a corpo favoreceu o exército ateniense, que dispunha de espadas de combate, lanças longas e escudos, enquanto o exército persa prezava mais por um combate à distância, usando arqueiros com a famosa chuva de flechas para em seguida fazer seu ataque de cavalaria. Só que aquela proximidade imposta em Maratona não favoreceu esse tipo de batalha. As armaduras de bronze e os escudos gregos, superiores aos dos persas, protegeram os soldados das flechas persas. E logo, eles conseguiram empurrar os persas de novo até o local do desembarque, conseguindo desestabilizar o inimigo e fazendo os caras fugirem da batalha. Durante a retirada, a luta continuou ao redor dos navios, onde os atenienses sofreram uma baixa pesada. Calímaco foi morto. Os gregos até tentaram perseguir os persas, mas não foram muito longe e capturaram 7 embarcações só. Quem fez o primeiro registro dessa batalha foi o Heródoto, o primeiro historiador, que disse que os persas tinham 600 embarcações, mas os números que o cara apresenta não são um consenso hoje em dia. Números diferentes vieram com o passar do tempo.
Estimativas mais ousadas colocam os atenienses com 15 mil homens e umas mais modestas colocam os persas com 20 mil. Algumas fontes da época exageraram nos números e chegaram a colocar o número de persas na casa do 1 milhão. Mas é querer valorizar demais essa quantidade. Dificilmente o número de atenienses era maior que o número de persas, e apesar da gente não ter muita certeza sobre esses números, o mais comum é que se diga que eram cerca de 10 mil atenienses contra 30 mil persas. Também nós temos muitos detalhes a respeito dessa batalha, e dos registros que a gente tem, alguns são contraditórios. É complicado cruzar as informações, sem falar em detalhes que são difíceis de acreditar. Heródoto diz que quando Filipe estava voltando de Esparta, o deus Pan apareceu para ele, o que não é levado muito a sério pelos historiadores, embora a obra dele ainda seja uma das principais referências para se estudar a Batalha de Maratona. O Heródoto diz que 192 atenienses morreram, número que pode ter sido usado só para inflar a vitória ateniense, então é bem difícil de acreditar. Enquanto o cara diz que do lado persa, os mortos foram 6.400, o que já é um número mais razoável. Estimativas atuais apontam que entre 1.000 e 3.000 gregos morreram e entre 4 e 5 mil persas. Heródoto também não explica por que os persas não usaram a sua cavalaria, o que é um dos grandes mistérios acerca dessa batalha até hoje. Tem quem acredite que as árvores da planície atrapalhariam a cavalaria, então os comandantes persas optaram por não colocar ela em ação. Mas também tem quem diga que a cavalaria tinha sido enviada pelo mar para atacar Atenas diretamente, visto que a cidade estava indefesa, o que não tem como a gente confirmar, fica só no campo da especulação mesmo. Uma lenda diz que com o fim da batalha e a vitória assegurada, Milcíades enviou Filípides para Atenas, para avisar que a vitória era deles, para evitar que as pessoas da cidade cometessem suicídio antes da chegada persa. Com medo da escravidão, os atenienses que ficaram em Atenas foram avisados que era melhor tirar a própria vida do que serem escravizados pelos persas. Então, o Filípides tinha que ser rápido para avisar os atenienses da vitória. E quando o cara chegou, só teve tempo de avisar que venceram e caiu morto. Isso não é mencionado pelo Heródoto. Essa história foi popularizada pelo Plutarco no século I depois da Era Comum. E muita gente defende que isso não aconteceu. Ou então, que não era o mesmo Filípides que tinha ido até Esparta pedir ajuda para os caras. Um cara que corria distâncias como aquelas não ia morrer depois de correr 42 km, que era a distância entre Atenas e Maratona. Mas é com base nessa história que na primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em 1896, foi estabelecida a maratona com 42 km, vencida por um grego. Além disso, desde 1983 é celebrada a Spartathlon, uma ultramaratona de 246 km entre Atenas e Esparta, baseada na corrida do Filípides, quando ele foi pedir socorro para os espartanos. Prova essa que já foi vencida por um brasileiro, o Valmir Nunes, que em 2001 terminou a prova em 23 horas, 18 minutos e 5 segundos. Com a vitória em maratona, os gregos ficaram com os cocos desse tamanho. Foi a primeira grande vitória grega em cima dos persas, e ali se viu que o Império Persa era possível de ser derrotado, e que os espartanos não eram tão necessários assim. Os atenienses buscaram mostrar sua gratidão aos platões pela ajuda, e a batalha foi celebrada nos anos seguintes, contando inclusive com sacrifícios em agradecimentos aos deuses. Nos anos seguintes, se viu o crescimento da cultura grega, o que faz muita gente refletir sobre o resultado da batalha. Já que a cultura ocidental foi muito influenciada pela cultura grega, é comum o debate sobre como seria o mundo hoje se os persas fossem os vencedores dessa batalha. Teriam eles destruído Atenas e sua cultura? Teriam dominado a região e cobrado impostos, mas deixado as questões culturais livres? Outra cidade teria tomado o protagonismo grego? É difícil dizer com certeza, mas é por ainda ser motivo de debate que a Batalha de Maratona continua sendo vista como uma das mais importantes de todos os tempos. Depois do fim dela, os persas até partiram para o sul para atacar Atenas diretamente, tentando se aproveitar do fato de que o exército ateniense estava longe, mas o ataque acabou não acontecendo. Os soldados atenienses voltaram em velocidade dobrada e desencorajaram os persas a fazer o ataque, o que fez os caras voltarem para a Ásia. Gregos e persas também não se enfrentariam só em maratona. Não, senhor. Batalhas maiores ainda aconteceram depois. Algumas delas também debatidas até hoje e vistas como tão importantes quanto a Batalha de Maratona, como a Batalha de Salamina. Mas essa já é assunto para outro vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui, mas tem mais vídeos do Vogalizando para todos aqueles que são Vogalovers de carteirinha. Se tu não tá ligado, dá para tu contribuir financeiramente aqui com o nosso canal. Pode mandar um 5 pra gente ali no Pix, comentar aqui um valeu demais ou então virar membro do Vogalizando, que aí vai receber um agradecimento especial ali no nosso podcast, que é o podcast do Vogalizando. Vai ter o teu nome aparecendo aqui do ladinho, vais participar de enquetes para definir temas de vídeo e vais até usar emojis exclusivos aqui nos comentários. Mas a melhor vantagem são os vídeos extras que são lançados no nosso clube de membros a cada 15 dias. Semana sim, semana não. Todos os vídeos completinhos e com o selo Vogalizando de maneiríssimo. Para ter acesso a esses vídeos, tem que virar membro e assinar o plano mais baita que tem ali, que é o Vogalove de carteirinha, aquele que a maioria assina.
porque já são 45 vídeos extras e assinando agora ganha acesso a todos eles. Já tem vídeo lá sobre a Guerra do Peloponeso, sobre Carlos Magno, a Batalha do Somme, a chegada dos humanos na Austrália, a condenação do casal Rosenberg, a Operação Cólera de Deus, Joana d'Arc, Fernando Henrique Cardoso, Calígula, o País Basco e o ETA, e tem vídeo até sobre a expansão do islamismo. Tem vídeo para todos os gostos. Agora, vamos responder as perguntas que fizeram com a gente aí no nosso Instagram. O Eduardo Amarante perguntou qual foi a ditadura mais cruel e sanguinária da América do Sul. É difícil escolher entre a chilena e a argentina. Ambas perseguiram os rivais de maneira implacável e colocaram seus países em situações terríveis. Tem vídeo sobre as duas aqui no canal, confere ali depois. E o Xavier Rony perguntou se há evidência da existência de Jesus. E sim, existem os escritos da época e os relatos posteriores. Quando se fala de figuras muito antigas, como é o caso de Jesus, é complicado separar o que é mito e o que é história, mas a existência dele é documentada. Já os milagres que são atribuídos a ele, aí são mais uma questão religiosa e não histórica. Segue a gente no Instagram e manda tua pergunta também. Fica com o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre a Batalha das Termópilas, aquela dos 300 de Esparta, ou então esse aqui, que é um top 10 das maiores guerras da antiguidade. Um beijo e vamos embora.